A decepção já começou logo com o Road to WrestleMania, logo com o primeiro PPV, que foi o Day One, onde tivemos o Brock Lesnar sendo colocado numa luta que não tinha nada a ver com ele, sem contar as várias alterações que essa luta sofreu. E quando o Brock Lesnar foi posto nessa luta, ficou óbvio que ele ia ganhar o título mundial. E daí pra frente foi só piorando, onde tivemos 4 PPVs seguidos dedicados ao Brock Lesnar: Day One, Royal Rumble, Elimination Chamber e WrestleMania. Sem contar o Royal Rumble, que foi horrível, não teve retornos, eliminações bizarras, com o Brock Lesnar novamente saindo por cima. Tudo isso para dar espaço para Roman Reigns versus Brock Lesnar, numa luta que tinha estipulação de ser a maior luta de todos os tempos, luta que foi decepcionante e bem curta por sinal. Então a gente já foi decepcionado logo no começo com esses 4 PPVs com qualidade medianas para ruins, só para dar tudo pro Brock Lesnar e pro Roman Reigns. E a próxima decepção foi o Judgment Day, porque o hype da stable era o Edge na stable, era a formação que o Edge iria trazer pro grupo, as especulações que ele trazia no Twitter, os nomes que ele jogava. Aí quando a stable finalmente parecia que iria avançar, o Edge é traído pelo Finn Balor, logo após a stable ganhar do AJ Styles. A gente ficou pensando, qual vai ser o rumo da stable agora? Não houve uma evolução significativa, praticamente não houve evolução da stable, logo após eles traíram o Edge. Beleza que eles até rivalizaram com o Edge e ganharam a feud, o Finn Balor ganhou do Edge no Extreme Rules. Porém, a stable de lá pra cá não houve uma evolução, é sempre os mesmos segmentos e é sempre carregado pela Rhea Ripley, porque é sempre a mesma coisa, o script. Rhea Ripley aparece para ajudar eles, o adversário não ataca porque ela é mulher e vice-versa. Sem contar os segmentos toscos com o Dominic, ele sendo meio que mimado pela Rhea Ripley e tal, sendo o fraco do grupo. E não houve nada de diferente de lá pra cá, é sempre os mesmos segmentos, é sempre o arroz e feijão. E a stable tinha potencial para ir longe depois que eles saíram Edge, só que eles não vão para lugar nenhum. Ficam sempre na mesma coisa, e por isso foi decepcionante, porque o Edge era o chamariz do grupo, o Edge ele era o cartaz de entrada do grupo, ele era o principal membro, o membro que mais chamava a atenção. Ele foi expulso, e quando ele foi expulso, a stable ficou sem rumo. Até teve seu auge quando derrotou o Edge, mas não chegou a lugar nenhum. E a próxima foi o cash-in, porque o cash-in desse ano foi bizarro. Foi algo que não dá pra explicar, não deu pra entender, porque o Theory ele falhou o cash-in num título que ele já tinha ganhado, pra depois ele recuperar o título quando ele mudou o personagem, e foi algo que não teve explicação. Porque o hype que a gente tinha com o Theory, pra ele fazer cash-in nos 2 títulos do Roman Reigns, claro que a gente não esperava que ele iria fazer o cash-in no Roman Reigns em si, mas em si no próximo campeão que viria após o Roman Reigns. Mas não, tipo, ele pegou o Austin Theory e colocou ele para fazer cash-in num título que ele já ganhou de mid-card, que foi algo totalmente sem sentido, que até agora não teve uma explicação lógica. Lesnar versus Lashley. Olha, o hype que a gente tinha nessa luta de Brock Lesnar versus Bob Lashley, uma Dream Match, pro que foi entregue nos 2 PPVs que eles lutaram, foi decepcionante. A primeira decepção foi logo no Royal Rumble, já que foi um card montado às pressas, já que não teve muita profundidade na rivalidade. Quando o Bob Lashley finalmente foi enfrentar o Brock Lesnar, foi uma luta curta, onde o Roman Reigns interferiu a troco de nada, porque não fez sentido a interferência dele. O Brock Lesnar perdeu o título mundial só para recuperar no PPV seguinte. Aí na outra luta que tivemos de Brock Lesnar versus Bob Lashley, que foi no Crown Jewel, foi uma luta curta novamente, onde o final foi bizarro, onde o Brock Lesnar ganhou do Bob Lashley num golpe de sorte por rolamento. Sim,
Brock Lesnar ganhando do Bob Lashley por rolamento. E a gente esperava muito mais dessa luta, né? Porque pelo hype que a gente tinha, claro que não era um hype grande de ver uma grande luta, já que se trata de dois lutadores pesados, mas mesmo assim, pelo hype que a gente tinha e pelo que foi entregue, foi decepcionante. E por último, eu coloco o Bray Wyatt nesse vídeo. Não que o Bray Wyatt tenha sido decepcionante, o personagem dele foi decepcionante, mas sim o hype que a gente construiu, que foi construído em cima do Bray Wyatt, em cima do retorno dele. Tudo que foi plantado, as teorias, as músicas, os códigos, quando ele finalmente retornou. Ficamos esperando para ver o que se tratava esse personagem e a WWE enrolou demais com ele. Enrolou tanto que a gente perdeu totalmente o hype que a gente tinha, porque perdeu o time, ficou semanas atrás de semanas fazendo os mesmos segmentos. Chegou um ponto que estava desinteressante, porque era literalmente o mesmo segmento que você via, não explicava nada, e até agora, depois de 3 meses, eles não explicaram nada do que se trata esse personagem. Eles começaram a rivalizar com o LA Knight, mas depois de 3 meses ou mais, porque o Extreme Rules foi faz tempo e tá desde lá enrolando, e isso que foi decepcionante. Você esperar por tanto tempo e não ter respostas, que foi algo que não me agradou muito, porque ela podia explicar, de acordo que as semanas iam passando, do que se tratava esse personagem, o que é aquela pessoa com máscara, o que é o Uco Road, e não ficar repetindo os mesmos segmentos, o que acabou matando esse hype que a gente colocou em cima desse personagem, já que o Bray Wyatt foi com certeza um dos maiores retornos que a gente teve nesse ano, e pelo que foi colocado em cima dele e pelo que está sendo entregue, não foi a mesma coisa.